E aí, pessoal? Thiago Simões por aqui. Presta atenção nisso que eu vou falar para você. Você só vai descobrir quem você é de verdade mesmo, quando você perder tudo que você tem. E antes de você querer sair desse vídeo achando que eu tô ficando louco, eu tô dando algum conselho imbecil para você, de você jogar tudo para cima e, sei lá, viver como se fosse um monge, pode ficar tranquilo que esse vídeo não é para você perder tudo que você tem. Existem sim coisas que eu vou recomendar você perder, tá? Mas daqui a pouquinho você vai entender a esse respeito. A gente vai falar sobre coisas que nos aprisionam, sobre algumas ideias do budismo, também a respeito do apego, e por que é tão importante a gente entender como a gente tem que se desapegar de certas coisas se a gente quiser ter uma vida mais próspera, uma vida mais abundante e uma vida mais feliz. Eu me lembro de uma vez de eu estar escutando um podcast com o Tim Ferriss. Tim Ferriss é o cara que escreveu lá Trabalhe 4 horas por semana, Tools of Titans, né, que tem uma tradução aqui em português também. Escreveu vários livros, ele tem um dos maiores podcasts do mundo, né? E o Tim Ferriss é um cara que gosta muito também de estudar sobre estoicismo. Estoicismo é uma linha filosófica que eu gosto bastante de estudar. E ele, num podcast, ele estava dizendo que ele fazia um certo exercício mental algumas vezes, que ele se imaginava como se ele estivesse perdendo tudo da vida. Se ele estivesse perdendo as posses que ele tem, a casa, a saúde, os relacionamentos. E o que de pior poderia acontecer se ele perdesse tudo? Né? O que tipo de vida ele ia viver se ele perdesse tudo que ele tem? E os estoicos faziam muito isso. Né? Eles tinham essa ideia de começar a pensar de tudo que pode acontecer de ruim na nossa vida, começar a pensar disso, mas não de uma forma pessimista, de uma forma da gente se preparar para, se alguma coisa acontecer, a gente entender que a gente dá conta do recado, que a gente consegue contornar, né, vários problemas. A gente pode morar na rua, para vocês terem uma ideia. Você pode perder a sua casa, com certeza você vai sobreviver, com certeza não vai ser tão ruim assim como parece. Eu sei que pode parecer um absurdo, né? O Thiago está dizendo que morar na rua é as mil maravilhas. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que você sobreviveria. Eu sobreviveria. A gente sobrevive em diversas coisas, né? O Viktor Frankl, que é o autor do livro Em Busca do Sentido da Vida, que foi preso em um campo de concentração, perdeu a família ali, ele fala que as pessoas se acostumam até dentro de um campo de concentração. As pessoas, elas conseguem sobreviver. Então o exercício que eu quero passar aqui hoje para você, que eu fiz também a esse respeito, né, das questões que a gente precisa perder, para a gente conseguir se encontrar. Porque depois que a gente perde tudo, né? Imagina que você perdesse o seu dinheiro, se você perdesse o seu cargo, daqui a pouco a gente vai falar isso a respeito de status, né? Se você perder o seu privilégio social, o que é que sobra? Quem é você de verdade? Né? Se eu perguntasse para você, dissesse, quem que você é? Talvez você fosse me falar, olha, eu sou um professor, ou eu sou uma cabeleireira, eu sou, sei lá, eu trabalho com isso, eu trabalho com aquilo, né? Mas você entendeu que você não respondeu a pergunta, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei em que você trabalha, eu perguntei quem você é, quem sou eu. Acho que essa é uma pergunta muito importante e que poucas pessoas se fazem, né? E pode parecer uma pergunta meio boba, mas poucas pessoas sabem quem elas são de verdade. Então no final desse conteúdo eu quero, como se fosse descascar uma cebola, né? Tirar algumas camadas, né? Para a gente poder esmiuçar várias coisas que eu quero comentar aqui com vocês, e eu espero que no final desse vídeo você compreenda coisas que você realmente tem que deixar de lado, coisas que você tem que perder de verdade, mas perder mesmo, para você descobrir quem você é. Então eu comecei falando a respeito do budismo. O budismo é uma linha que eu gosto muito de estudar, gosto muito de estudar a respeito de religiões comparadas e tal. Muita gente não acredita ou não coloca o budismo como religião, coloca mais como uma filosofia, uma série de questões. Né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda com isso. Mas uma coisa que eu posso dizer para você é que se você estudar o budismo de verdade, pode ser o budismo tibetano, tem o budismo japonês, tem vários tipos, né, de correntes ali. Mas a base do budismo tem muito a ver com a dissolução do ego.
tem muito a ver com a questão da gente se desapegar, né, de muitas coisas. E o budismo, uma das coisas que eu aprendi com o budismo, que transformou muito a minha vida, que me ajudou demais a passar por momentos difíceis, é a ideia da impermanência. Quando a gente se apega à ideia de que a gente tem que querer controlar as coisas, e daqui a pouquinho eu vou falar a esse respeito, é uma das coisas que a gente precisa, né, perder essa mania de a gente tentar controlar todas as coisas. Quando a gente acredita que as coisas são permanentes, eu quero ter o relacionamento perfeito com aquela pessoa de uma forma permanente, eu quero ter uma saúde perfeita de uma forma permanente, eu quero ter as minhas finanças de vento em popa de uma forma permanente, eu quero ter a beleza, a juventude, né, eterna, né? Se a gente pensa dessa forma, com toda certeza a gente vai sofrer. Porque uma das grandes verdades que eu posso dizer para você que permanece realmente é a impermanência. Tudo é impermanente. Nada do que existe aqui neste plano material, é permanente. Tudo está sempre se transformando, tudo está sempre se moldando, está tudo mudando sempre. E a gente não consegue, é impossível, como se a gente ficasse tentando segurar areias que ficam escorrendo entre os nossos dedos. Se a gente tenta, né, se apegar a essa ideia de querer controlar as coisas, a gente vai sofrer com toda certeza. Então, uma das ideias que o budismo me ensinou foi exatamente essa questão da impermanência. O desapego, quando a gente desapega das coisas, isso gera liberdade na gente. E o desapego aqui, na verdade, não é você não ter nada. Eu vou desapegar, não vou ter carro, não vou ter casa, não vou ter roupa, né? Não é nada disso. Mas é você se desapegar emocionalmente disso. É você, sim, buscar, querer ter mais coisas, buscar ter um carro melhor, buscar ter uma casa melhor, buscar ter uma vida melhor, mas entender que tudo isso é impermanente. Vai chegar uma hora que eu e você, nós não estaremos mais aqui. Nós não estaremos mais desfrutando de todas essas coisas que a gente fica correndo atrás. Então eu acho que é importante a gente correr atrás, porque também é uma desculpa. Tem muita gente que dá desculpa, mas por que eu vou fazer as coisas se daqui a 100 anos não estarei mais aqui? Porque quando a gente corre atrás das coisas, a gente se transforma também em pessoas melhores, a gente consegue, né, evoluir, né, como pessoas, mas a gente nunca pode deixar de lado o entendimento de que tudo isso é impermanente. Então a gente tem a necessidade de perder isso, de perder essa ideia de que a gente pode querer controlar tudo. Né? Então o budismo ensina muito isso daqui para mim. E eu queria compartilhar algumas lições a esse respeito. Eu estava lembrando, né, do podcast lá do Tim Ferriss falando exatamente isso. O que de pior poderia acontecer comigo se, sei lá, eu ficasse doente, ou se eu perdesse todo o dinheiro que eu tenho na minha conta bancária, ou sei lá, ficasse sozinho no mundo. O que pior poderia acontecer? Eu acho que isso é uma prática, um exercício que a gente deve fazer pelo menos uma vez para a gente entender que as coisas não são tão ruins assim, do jeito que poderiam ser. Mas o que a gente deve realmente perder para a gente poder se encontrar? Na verdade, esse conteúdo aqui, o que eu quis pensar, é óbvio que eu fiz um baita de um clickbait, né? O que eu vou perder para poder me encontrar? Eu quis que muitas pessoas pudessem clicar para poder assistir esse vídeo. Mas existem coisas que a gente precisa perder realmente para a gente poder se encontrar. É isso que eu quero compartilhar com vocês aqui. Eu vou trazer aqui algumas anotações minhas. Se você puder, pega um papel e uma caneta. Se você não tiver aí em mãos, salve esse vídeo para você poder ver depois, para você não perder nada, nenhuma das coisas que eu quero compartilhar aqui com você. Então, primeira coisa, falando a respeito do apego, né? O apego a coisas que aqui estão, né, neste mundo material, ele limita a sua liberdade. Você concorda comigo? Quando a gente vive preso a status, a bens materiais, obviamente, né, opiniões alheias, você acha que isso vai bloquear a sua expansão enquanto ser humano, vai bloquear a sua capacidade de crescimento? Eu tenho certeza absoluta que sim. Então você precisa deixar isso de lado, você precisa perder isso, esse apego, né, às coisas materiais. De novo, cuidado para não confundir as coisas. Não estou dizendo que a gente não tem que ir atrás das coisas. Por incrível que pareça, e eu já conversei com muitos budistas, a gente está falando a respeito disso, né, a grande parte dos budistas que eu conheço são pessoas ricas,
são pessoas que têm grandes posses, são pessoas que têm terras, são pessoas que têm casas bonitas, mas ao mesmo tempo são pessoas generosas, são pessoas que não se apegam a esse tipo de coisa. Então, bizarramente, e aí isso tem a ver com várias outras coisas, tem a ver com o hermetismo, também não quero entrar em detalhes aqui para não causar polêmica, né? Mas quando a gente desapega das coisas, quando a gente solta, você já deve ter visto esse tipo de afirmação, quando você solta, parece que a coisa vem, parece que você consegue. E é bizarro, o dinheiro é a mesma coisa. Quando você fica querendo correr atrás do dinheiro, correndo atrás, você entra em modo de sobrevivência, parece que você nunca consegue ter dinheiro. Já parou para pensar nisso? Então, a verdadeira abundância que a gente pode ter, a verdadeira vida mesmo de felicidade, é quando a gente não depende dessas coisas. Você pode ir atrás, você pode querer ter talvez um cargo melhor onde você está trabalhando, ou começar a empreender, ou ter saúde melhor, ou viajar para outros lugares, ou ter relacionamentos melhores. Você pode querer ter todas essas coisas. Você deve querer ter todas essas coisas. Você não pode se apegar a isso. Porque amanhã ou depois, você pode, sei lá, muitas coisas podem acontecer. Você pode ficar doente, você pode cair numa cama, né? E a boa notícia é que essas coisas vão passar também. Talvez você esteja passando por momentos difíceis da sua vida, né? A boa notícia que eu dou para você é que isso vai passar. E agora, sendo um pouco pessimista, mas já bastante realista, se você está vivendo uma grande fase na sua vida, tudo é as mesmas maravilhas, você pode ter certeza, isso vai passar também. A gente vive sempre em alto e baixo, né? Como se fosse uma roda gigante, né? Uma hora a gente está em cima, outra hora a gente está embaixo. E é assim que a coisa acontece, é assim que as coisas vêm. E você vê que é um conhecimento milenar isso, um conhecimento que já vem há 4.000 anos. Existem pessoas que estudam sobre isso e dizem, se você quer ser feliz de verdade, desapega disso, principalmente das questões materiais. É uma coisa que você nunca vai levar para lugar nenhum, beleza? Então essa é a primeira coisa que eu queria compartilhar com você. Você tem que se desapegar das coisas para você ter mais liberdade. A outra coisa é que esse vazio de você se desapegar vai revelar sua força verdadeira. Você vai encontrar realmente quem você é de verdade. Então, quando tudo é tirado de você, quando você perde tudo, né, você vai descobrir quem que você é de verdade, do que você é feito, das coisas que você aguenta. As dificuldades que você passou, né, as dificuldades que você enfrenta, tudo isso vai revelar quem você é de verdade. Então, quando você perde coisas, é que eu estou dizendo de perder coisas de verdade mesmo. Eu, por exemplo, quem acompanha os meus conteúdos aqui já sabe, ou está cansado de saber, porque eu sempre estou falando isso. Eu já quebrei algumas vezes, né? E a minha família passou por grandes dificuldades, né? A gente vivia basicamente num curto período de tempo, né, de ser bem transparente, questões de meses, né? 3, 4 meses, a gente não tinha dinheiro para comprar comida, então a gente dependia de doações, né? O pessoal da igreja doava alguma coisa, quando a gente estava fazendo as coisas, e a gente teve que se reinventar, né? Tanto eu como meu pai, a gente teve que se reinventar para fazer as coisas, e olhando para trás, é claro que eu não posso dizer que foi uma das melhores coisas que aconteceu, que é uma experiência complicada, minha família sofreu bastante, mas eu digo que foi uma grande lição, né, para a gente aprendeu muitas coisas, e a gente entendeu qual é a nossa verdadeira força. A gente entendeu, né, da onde a gente busca realmente coisas para a gente conseguir superar os obstáculos que estão surgindo na nossa frente. Então, mesmo quando você perder, se você estiver perdendo, sei lá, perder bens materiais ou perder sua saúde, alguma coisa assim, entender aonde você pode buscar força, né, e como você encontra, né, o seu eu de verdade. Normalmente a gente encontra isso, não é quando está tudo bem. Porque quando está tudo bem, você nem precisa pensar nessas coisas. Mas é quando as coisas estão mal, né, quando você realmente perde as coisas, que você vai parar para pensar um pouquinho sobre isso. Né? Não quero que você passe por dificuldades para você encontrar quem você é de verdade, mas normalmente, né, o vazio, o vale, né, o deserto vai forjar você. Com certeza me forjou, com certeza forja muitas pessoas. Então, se você estiver passando por um vale, se você estiver passando por um deserto, né, não precisa, obviamente não vai falar, olha, obrigado, né, a gente não precisa ser hipócrita também. Mas entenda que vai passar, né, e você precisa descobrir a sua força interior, descobrir quem você é de verdade. Né? A outra coisa que eu queria compartilhar com você é que essas crises, esses problemas, essas dificuldades, são praticamente convites para a gente recomeçar, para a gente tentar de novo, de uma outra maneira, de um outro ângulo, de uma outra vertente, tentar fazer melhor. Obviamente você não vai cometer os mesmos erros,
Porque você não é uma pessoa estúpida, né? Você vai fazer, pô, tentei fazer de um jeito, não deu certo. Vou tentar de outro, ó, fazer de novo, mas obviamente vou tentar fazer de uma outra maneira. Então é um estímulo para a gente recomeçar de novo, né? Tudo, normalmente as perdas, as dificuldades, né, eles revelam outros caminhos, maneiras de a gente, sei lá, direcionar a nossa visão, né, para outros lugares. Então, o que eu queria terminar nesse vídeo, eu fiz uma lista para mim, né, de coisas que eu pessoalmente preciso perder e coisas que eu já perdi e coisas que eu sei que as pessoas precisam perder para se encontrarem de verdade. Eu fiz essa listinha fica sempre comigo aqui, inclusive todos os conteúdos que eu faço, eu deixo sempre registrado aqui para poder sempre acompanhar, sempre estudar de novo, né? Eu gosto muito de criar conteúdo também por conta disso, né? Criando conteúdo para vocês é uma forma de eu mesmo, né, centrar minha cabeça e entender aquilo que eu também preciso aprender. Vê se você não concorda comigo. Eu fiz uma lista, e depois por isso que eu falei para você salvar esse vídeo, pegar um papel e uma caneta, que é importante para você. Algumas coisas, obviamente, existem outras, mas uma coisa que você precisa perder, se é o seu caso, tá? Para você poder se encontrar de verdade. Primeira coisa, o orgulho e a arrogância. Você precisa perder. Por que a questão do orgulho? Quando você, vamos dizer, você aceita a sua vulnerabilidade, você não é o super-homem, não é a Mulher Maravilha, né? Você aceita realmente, né? Você baixa um pouquinho o seu orgulho, baixa um pouquinho a sua arrogância, você vai abrir espaço para o teu crescimento, você vai poder se encontrar de verdade. Então, uma coisa que você tem que perder com certeza é o seu orgulho, a sua arrogância. Outra coisa, o medo do julgamento alheio. Tem gente que morre de medo. O que fulano vai pensar se eu fizer isso? Mas não posso, porque o que os outros vão achar? Né? Isso é uma grande bobagem. Né? As pessoas estão lá vivendo a vida delas, elas não estão nem um pouco preocupadas muitas vezes com a sua vida, e você é preocupada com o julgamento das pessoas. Então, faz aquilo que você acha que você deve fazer. Né? Já falei aqui, outra coisa que a gente tem que, né, deixar de lado, a gente tem que perder, né, é o apego aos bens materiais. Né? Tem gente que é apegado demais, apegado a coisas, sabe? Apegado a casa, ao carro. Nossa, não pode, sujou, nossa, o cara fica desesperado, é um apego absurdo. Claro que você não precisa ser desleixado, claro que você não pode deixar de ir atrás das coisas que você quer conquistar, mas parar de se apegar. Se você parar de se apegar, inclusive, você vai conseguir mais coisas. Como eu já falei, solta que a coisa vem, né? É bizarro, é uma lei da natureza. Pare de se apegar às suas bens materiais. Outra coisa que eu anotei aqui é uma identidade baseada em conquistas externas. Então tem gente que a pessoa é apegada à questão de títulos, status, né? Eu tenho um status na minha cidade, na minha sociedade que eu não posso perder. Se eu fizer alguma coisa assim, as pessoas comentarão que a questão a gente cai naquela questão do medo do julgamento. Sabe, você tem isso, você tem apego aos teus status. Eu tinha um pai de um amigo meu, quando eu estudava, né, no primário, era, sei lá que série que estava, acho que era 6ª ou 7ª série, que ele era um advogado aqui da cidade. E ele exigia que as pessoas chamassem ele de doutor, mesmo ele não tendo um doutorado. Né? Bizarro. Se você chamasse ele de você, né, nossa, ele ficava extremamente, né, constrangido. Ele atendia o telefone, quem tá falando? É o doutor fulano. Né? A gente até achava graça, porque são pessoas que têm um ego muito inflado. Né? Não estou dizendo que você não tem que comemorar se você é um mestre, se você é um doutor, se você é um PhD, beleza. Mas não se apega a isso não. Daqui a 100 anos você não vai estar mais aqui. Né? Daqui a 500 anos nem os teus ossos, né? Não é o Aquiles que fala isso lá em Troia, né? Nem os nossos ossos estarão mais aqui, nem o pó dos nossos ossos. Então para que ficar se apegando a questões miúdas, questão que, sabe, não vai fazer você crescer como pessoa, de forma nenhuma, vai te diminuir. Então para com isso. Isso aí você precisa perder realmente. Outra coisa que eu já comentei no começo do vídeo, esse apego, né, de você ter desejo, de você ter controle absoluto de todas as coisas que você faz na sua vida. Você quer ter o controle da sua vida, você quer ter o controle das pessoas que estão à sua volta, você quer ter o controle da situação. Se qualquer coisinha sai fora do jeito que você acha que deveria ser, você já fica completamente, né, maluco, maluca. Parar com isso, sabe? Vive uma vida mais leve, vive uma vida mais de boa, vive uma vida mais tranquila. Claro, sempre falo aqui, nós somos
pessoas inteligentes, né? Precisamos ter um certo controle, precisamos ter, né, como é que eu vou dizer, hábitos, né, certas coisas que a gente quer que as coisas sejam feitas dessa maneira, porque a gente sabe que é da melhor maneira, mas se der algum problema, tá tudo certo. Sei lá, você tem uma consulta com o médico, você vai no médico, fura o pneu do carro, pronto, tem gente que, nossa, acha um absurdo, quer ter controle, nossa, não deveria ter acontecido. Que tipo de controle você tem para impedir que o pneu do carro fure? Sabe, não tem sentido uma coisa dessa, né? Isso daí a gente aprende também no estoicismo. Você não tem controle, sei lá, de 90% das coisas que acontecem com você, mas você tem controle. Epiteto falava muito sobre isso, né? A gente tem controle sobre a forma que a gente reage às coisas. E isso faz toda a diferença. Mas querer controlar tudo é uma coisa que você tem que perder para você realmente se achar de verdade. O que mais que eu anotei aqui? Comparações constantes, você fica se comparando com outras pessoas. Eu vejo muito isso aqui no pessoal, né, que acompanha o canal, que gosta de criação de conteúdo. A pessoa fica se comparando com outros criadores de conteúdo. O cara tem, sei lá, 10 anos de prática e a pessoa está começando agora, ela fica se comparando. Né? Que tipo de resultado você acha que essa pessoa vai ter? Ela vai parar no hospício, porque ela não vai conseguir ter os resultados que ela quer. Então isso a gente tem que perder também. O que mais? Rancores. Ressentimentos, isso aqui eu até coloquei até em vermelho, que tem muita gente que tem isso, né? Eu já tive, graças a Deus, eu consegui, estudando todas essas coisas, eu acho que eu acabei melhorando muito sobre isso. Eu sou uma pessoa que não guarda rancor, de verdade, estou dizendo para vocês, não guardo ressentimento, mas já guardei bastante. Por quê? Porque eu entendo que cada um está na sua jornada. Pessoas pisaram feio na bola comigo. Muitas pessoas pisaram muito, mas muito feio na bola comigo. Pessoas que eu admirava, pessoas que eu dei a mão, né, pisaram feio na bola comigo. E hoje eu vejo, olhando para trás, que as pessoas estavam fazendo o melhor que elas poderiam fazer. Né? Não estou justificando, tem gente que é realmente estúpida, tem gente que, né, merece se ferrar um pouquinho para poder aprender, mas eu não guardo ressentimento, tá tudo certo. Por quê? Buda falava isso, né? Se você guarda ressentimento de alguém e quer se vingar, por exemplo, é a mesma coisa se tiver uma brasa incandescente na sua mão, esperando a pessoa passar para você tacar nela. Quem vai se queimar é você. Parar de guardar ressentimento, parar de guardar rancor. Isso você acha que é uma coisa que você tem que perder para você se encontrar? Com certeza. Se você é uma pessoa que faz isso, como eu já fui, né? Ah, mas eu sou assim, Thiago, eu sou assim, pau que nasce torto, não tem jeito e tal. Não, é mentira. Eu também era assim, era uma pessoa rancorosa, guardava, esperava demais dos outros, né? E as pessoas às vezes não correspondiam, né? E hoje eu sou uma pessoa muito mais tranquila, porque eu sempre não espero nada de ninguém, né? Faço a minha parte, espero bastante de mim, não espero nada de ninguém. Então isso é uma coisa que eu aprendi. A gente consegue se moldar assim como seres humanos. Outra coisa que eu notei é rotinas automáticas e confortos vazios. Tem gente que vive em modo zumbi, né? Acorda de manhã, vai trabalhar, chega à noite, põe alguma coisa na televisão, eu sempre falo isso, né? Fica com sono, vai dormir para no outro dia repetir a mesma coisa, né? E confortos vazios, exatamente isso. A gente fica se entretendo com coisas que não nos levam a lugar nenhum. Você acha que você precisa perder isso para você se encontrar? Com certeza, né? Ser um pouco mais pé no chão, entender as coisas que estão acontecendo, ser uma pessoa mais crítica, analisar melhor o que está acontecendo na sua vida. Com certeza você precisa fazer isso. Necessidade de provar algo a alguém. Tem gente que vive para provar para o pai que é bom, para provar para a mãe que é bom e que, sei lá, para provar para o vizinho que dá conta do recado, né? E vai comprar, o vizinho compra um carro, o cara compra um carro melhor só para mostrar para o vizinho que tem condição de comprar. É bizarro esse tipo de coisa. Você tem, sabe, você tem que provar para quem? Você tem que provar para você mesmo. Né? Eu espero que isso daí é saudável. Né? Você se olhar hoje e ver se você está melhor hoje do que você estava ontem, pô, beleza, esse tipo de comparação é interessante, eu acho que é válido a gente saber se a gente está progredindo, mas comparar com os outros, que eu já falei, cada um tem a sua história. Se você faz isso, sabe, você está vivendo uma mentalidade de escassez, você não está progredindo. Isso daí tem a ver com o nosso ego de novo, falando lá do budismo lá atrás, né, no início desse vídeo, tem que parar com isso também. E outra coisa, obviamente, que eu deixei aqui até por fim, são crenças limitantes sobre nós mesmos. Então, às vezes a gente, enquanto criança, enquanto na nossa primeira infância, a gente escutava, né, que
você não vai ser nada na vida, alguma coisa assim. Né? Isso a gente carrega isso, né, ao longo da nossa vida, a gente nem percebe, às vezes é uma coisa inconsciente. A gente precisa entender, precisa detectar quais são essas vozes internas, essas crenças limitantes que nos aprisionam tanto. E a gente precisa perder isso, você tem que perder isso para você se encontrar de verdade. É claro que essa lista aqui poderia acrescentar outras coisas, aqui isso foi que veio vindo na minha cabeça. Eu acho que, né, muita gente vai se identificar com todas essas coisas que eu compartilhei aqui. Se você quiser, adiciona outras coisas também. Se você puder, deixa nos comentários aí. Eu tenho visto que o pessoal tem colaborado bastante aqui com o canal, deixando comentários, deixando suas impressões. Então deixa aí, se você concorda com as informações que eu falei, ou se não concorda, deixa nos comentários também. E quero dizer para você, se você ainda não está inscrito no canal e gosta desse tipo de conteúdo, assistiu até aqui, me aguentou, né, todo esse tempo falando, né? Espero que você tenha gostado. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. A gente está sempre compartilhando aqui informações sobre desenvolvimento pessoal, sobre como é que a gente pode ter uma vida mais abundante, né, uma vida mais bacana, de verdade mesmo, aplicada à nossa vida, sem teorias vazias, né? Um positivismo barato de falar, não, você é capaz, você consegue e tal. E esses vídeos, né, que eu compartilho, esses conteúdos não são, né, conteúdos motivacionais, né? Eu sempre falo, eu não gosto muito de conteúdo motivacional, porque a motivação acaba acabando, né? Muitos desses conteúdos são realmente para fazer você parar, pensar e falar, bom, realmente preciso mudar algumas coisas, né? Realmente esse Thiago Simões é uma pessoa muito sábia, vou começar a escutar, eu vou me inscrever no canal dele, vou maratonar os vídeos dele, porque com certeza eu vou achar várias pérolas aqui de conteúdos muito bons aqui para minha vida, porque ele já demonstrou ser uma pessoa muito esperta. Então, se você for esperto, se inscreve aí, deixa o teu joinha para ajudar com que esse conteúdo se espalhe, né, o YouTube entregue para mais pessoas. Eu sempre falo, o YouTube está carente, né, acho que de conteúdos mais densos, né, e que as pessoas possam, né, aproveitar para suas próprias vidas, não ficar vendo coisas, né, de dancinha, alguma coisa assim que não vai acrescentar em nada. E espero que você tenha gostado, espero que seja proveitoso para você, espero que você aplique alguma dessas coisas na sua vida, que você entenda quais são as coisas que você precisa perder para você se encontrar de verdade. Enquanto você não tiver essas ideias realmente concatenadas, dificilmente você vai conseguir ter grandes resultados na sua vida. E não é isso que eu quero para você. Espero que você tenha muito sucesso. Um forte abraço e até o próximo conteúdo. Até mais. Tchau, tchau.